Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Teologia Adventista. Eu sou o pastor Anderson e nós estamos estudando a Bíblia através de seguir aqui o livro dos Salmos. E gostaria de agradecer você pelo companheirismo, pelos comentários que você cada semana tem deixado aqui nesse canal. O canal está se desenvolvendo, mais pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer aqui esse canal de estudo da Bíblia, com o foco de exaltarmos o nome de Deus. E tudo isso é graças a você que tem compartilhado aqui os vídeos nos grupos de WhatsApp, você que tem procurado também a lição da Escola Sabatina aí no YouTube e você que tem disponibilizado o seu tempo para assistir aqui, para deixar os seus comentários. Muito obrigado por todo esse apoio, por todo esse companheirismo, pelos comentários que são deixados, pelas orações. Eu sei que tem muitas pessoas orando aqui por nós. E eu quero incentivar você a continuar deixando aqui os seus comentários, continuar compartilhando. Eu tenho orado por todos vocês e continuo pedindo que cada um de vocês também possam orar por esse projeto e nós venhamos levar o Evangelho a todo mundo aqui em nossa geração. Nós temos a lição dessa semana, um cântico ao Senhor em terra estranha. Em primeiro momento, você pode pegar essa lição assim e achar um tanto quanto estranha e pensar, nossa, vai ser difícil a lição da Escola Sabatina dessa semana. A lição número 5 não está fácil. Mas ao olhar os textos, os salmos, nós temos aqui uma visão geral e eu gostaria de dar essa visão geral para você. Tá bom? Esse título, Um Cântico ao Senhor em Terra Estranha, ele foi extraído do Salmo 137, que é o verso para memorizar aqui da semana, que diz assim: mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Ora, Senhor, nós estamos em terra estranha. O povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia, para outra terra, para outra nação. Como agora iriam cantar cânticos que tinham a ver com adoração no templo de Sião, no templo de Jerusalém? Como poderiam eles expressar cânticos de louvor, cânticos que exaltavam o Senhor em sua terra natal, agora estando em outra localidade? E por isso eles colocaram as suas harpas ali nos salgueiros e não entoavam este cântico ao Senhor. Mas o povo daquela localidade onde eles estavam exilados perguntavam e pediam para eles: cantem para nós um louvor daqueles que vocês cantavam lá na terra natal de vocês. E olhem só o que diz aqui os Salmos. Eu quero ler com vocês, mas antes é preciso entender uma visão geral. Nós estamos em terra estranha assim como aquele povo. E às vezes acontecem coisas ruins conosco. Nós lidamos com sofrimento, com doenças, com divórcio, lidamos com filhos que estão abandonando os lares, que não estão vivendo de acordo com os ensinamentos que seus pais lhe passaram. Nós estamos vivendo em um mundo onde existe a morte, existe desemprego, existe a fome, existe violência. Como nós cantarmos um cântico ao Senhor, estando em um local assim? Então a lição dessa semana vai trabalhar o ponto de vista de se Deus é bom, por que existe o mal? Né? Por que existe todo o mal? O mal é culpa de Deus? Se não é, é culpa de quem? E por quê? Se é culpa do inimigo, do diabo, por que Deus tem permitido que o mal exista por tantos anos? Por que ele ainda não destruiu Satanás? É uma pergunta que a lição vai lançar assim de forma um tanto quanto de forma subtendida. Não está de forma tão clara assim isso explícito aqui, mas é isso que a lição está falando. Então, olhem só comigo o Salmo 137. Eu vou ler com vocês do verso 1 até o verso 4, que diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores a que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? É isso que nós percebemos aqui então. Consentir em cantar um hino ou um cântico do templo sob tais condições parecia aos israelitas como se estar sendo infiel à sua casa, à sua cidade, aos princípios envolvidos nos louvores que se cantavam ali em Jerusalém. Muito bem, ao lermos isso, nós podemos então pensar:
Como nós também podemos nos comparar com isso? Como cantar em meio a um mundo tenebroso? Porque há textos aqui na lição essa semana que vai dizer para nós que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós não estamos em nosso lar. O nosso lar é junto de Deus. Ele sim preparou esse planeta Terra para ser o nosso lar, mas esse planeta ele foi destruído pelo pecado, ele está corrompido pelo príncipe desse mundo que é Satanás. Satanás tomou de Adão e Eva o governo deste mundo. E a partir daí, então, nós estamos fadados ao fracasso. Mas temos uma resposta. Jesus veio e ele ensinou muita coisa para nós. Ele fez um sacrifício por nós. Ele ascendeu ao céu após a sua ressurreição e está no santuário de Deus, intercedendo por mim e por você, operando ali o juízo em favor dos santos. E é isso que a nossa lição vai falar. Aqui na parte de domingo, eu vou me demorar um pouco mais na parte de domingo, porque existem pontos teológicos aqui que precisamos demorar um pouco mais, tá certo? Os dias do mal. Antes de falar de domingo, olha só, os temas de cada dia, os dias do mal, à beira da morte, onde está Deus, falhou a sua promessa para sempre, para que os justos não sejam tentados. Todos esses títulos parecem ser estranhos, mas eles foram extraídos dos salmos que foram sugeridos nas perguntas aqui da lição. Então, se você ler todos os salmos que foram sugeridos pela lição, você vai se deparar em algum momento com essas frases que são colocadas aqui pela autora da lição no título de cada dia da semana, para nós entendermos essa questão do sofrimento, porque nós cristãos, filhos de Deus, fiéis, servos de Deus, esperançosos na promessa, por que nós passamos por sofrimento? Então, os dias do mal. Olhem só. Leia Salmo 74, verso 18 a 22, Salmo 79, do verso 5 até o 13. O que está em jogo nestes textos? E eu já vou dar a resposta para vocês. Está em jogo o nome de Deus. Está em jogo o caráter de Deus. Está em jogo muita coisa aqui. Olhem só para vocês verem. Nós vamos ler este texto. Agora, a grande questão é que fica a pergunta: Deus é responsável pelo mal? Não, Deus não é responsável pelo mal. Ali o livro Ciência do Bom Viver, você tem na sua tela agora, página 113, nos diz ali: doença, sofrimento e morte são obra de um poder antagônico. Satanás é o destruidor, Deus é o restaurador. Deus é o restaurador de todas as coisas, ele não é o causador do mal. E por isso você precisa ficar conosco nessa lição para aprendermos um pouquinho mais. Você tem na tela então o Salmo 74, verso 18 a 22, e diz: lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina à vida de tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido, louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Olha aqui, este salmo está falando que o nome de Deus precisa ser glorificado e exaltado. Agora, como o nome de Deus é exaltado e glorificado? Nós temos vários textos na Bíblia que apresenta que quando nós produzimos boas obras, quando nós somos obedientes ao Senhor, nós glorificamos o nosso Pai que está nos céus com as nossas obras, com a nossa obediência, com a nossa fidelidade. Agora, o que esse texto está dizendo é que o nome de Deus está sendo julgado. O versículo, por exemplo, 22, levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Por que essa causa tem a ver com Deus? Porque o nome de Deus está em questão. O próprio Deus está em julgamento. Quando Ele nos julga, Ele também está sendo julgado. Pastor Anderson, como assim vai me dizer que Deus está sendo julgado? Olha só, Satanás lá no céu, ele disse diante dos anjos, diante de todo o universo, que Deus era injusto, que suas leis eram injustas e que não há como o ser humano guardar a lei de Deus. E ele disse assim: olha, se me expulsares do céu, vai ter que expulsar todos os outros seres, porque nenhum dos seres deste mundo é capaz de obedecer às suas leis, porque elas são leis injustas. Ao criar o ser humano, Satanás tem repetido constantemente diante do Senhor que o ser humano é incapaz de obedecer a sua lei, que a sua lei está errada, que Deus é o Deus arbitrário, que Ele quer comandar as coisas do seu próprio jeito, e com isso
Ele não é um Deus bondoso, não é um Deus de amor. Satanás quer constantemente colocar a culpa de todo o pecado, de todo o sofrimento, de toda a angústia em Deus, fazendo com que nós venhamos a duvidar do Senhor. É isso que Satanás quer fazer. Então o texto está dizendo que o que está em jogo, que é o nome de Deus. Olhem só alguns outros textos. Ezequiel 36, o verso 20 a 21, diz assim: enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde eu fui. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Deus quer exaltar o santo nome dele através de seu povo. E o seu povo, através de uma desobediência, eles têm profanado o nome de Deus. E Deus quer que o nome dele seja exaltado através da minha vida, através da sua vida, através de nossa também obediência. Mas calma aí, nós continuamos ainda o texto. Ainda quando nós vamos para Romanos, ali no capítulo 3, versículo 4, diz assim: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. O texto está dizendo que Deus ele estará também em juízo. Quando Deus julga cada um de nós, ele também está sendo julgado. E você tem o texto de Isaías 5,16, mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Quando Deus julga justamente, e Ele salva aquele que é fiel, e Ele destrói aquele que é infiel, Deus também está em juízo, Deus está sendo julgado também. Ele é exaltado quando Ele julga com retidão. Quando nós olharmos como Ele julgou a Satanás e todos os outros seres desse universo, nós dizemos, Deus é justo. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda pessoa confessará que Deus é justo, que Ele não errou em nenhum dos seus pontos quando julgou a humanidade. Ainda nós vemos aqui Salmo 51, verso 4, que diz, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O Apocalipse capítulo 16, verso 5 diz, então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Deus ele está sendo julgado. E nós precisamos entender isso. E eu quero ler mais rapidamente com vocês aqui alguns textos do Espírito de Profecia, por exemplo, o grande conflito na página 586 diz, é o constante esforço de Satanás representar falsamente o caráter de Deus, a natureza do pecado e os resultados finais em jogo no grande conflito. Seus sofismas diminuem a obrigação da lei divina, dando ao homem a licença para pecar. Ao mesmo tempo, fala o Satanás acariciar falsas concepções acerca de Deus, de maneira que o considera com temor e ódio em vez de amor. A crueldade inerente ao seu próprio caráter é atribuída ao Criador. Aparece incorporada aos vários sistemas de religião e expressa nas diversas formas de culto. Sucede assim que a mente dos homens é cegada e Satanás deles se aproveita como agentes para guerrear contra Deus. Satanás quer representar falsamente o caráter do Senhor, dizendo que toda a culpa, que todo o pecado é culpa dele, e de que nenhum ser humano é capaz de guardar ou obedecer à lei que ele estipulou. Ainda você pode ver comigo o texto de Desejar Tuas Nações, onde diz assim, o Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração de seu amor. Assim o Espírito havia de glorificar a Cristo, revelando ao mundo a sua graça. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, há de ser envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Nós, o povo de Deus, precisamos representar bem a Deus aqui na terra. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso caráter, nossos hábitos, nossas atitudes. Nós precisamos sim ter reforma em nossa vida. Precisamos mudar aquilo que vemos, que ouvimos, que falamos, que pensamos, que vestimos, o que comemos. Tudo tem a ver com a nossa salvação. Nós precisamos sim exaltar e glorificar o nome de Deus, porque o caráter de Deus está sendo reproduzido na sua humanidade, no seu povo. E a própria imagem de Deus, ela está em jogo. Deus está em juízo. Um dia, Deus vai levantar um povo e vai dizer, esse povo aqui, Satanás,
Você dizia que era impossível obedecer a minha lei, mas este povo aqui obedeceu completamente. Eu enviei meu filho Jesus e ele obedeceu plenamente, ele não pecou em nenhum momento e ele é um exemplo para vocês. Mas você acha que é impossível? Esse meu povo é um povo obediente e eles sim, são os 144 mil, é um povo que me obedece, me ama e não faz isso por medo, ele faz isso totalmente por amor. Mas vamos avançar aqui. Ainda tem outros textos aqui. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou deixar na tela. Você depois pause aí o vídeo e você leia com calma esses textos. Mas aqui Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 746. Deus chamou para serem depositários de sua lei e reivindicar seu caráter perante o mundo. Nós precisamos reivindicar o caráter de Deus, o nome de Deus, o propósito de Deus. É o propósito de Deus tornar evidente por meio de seu povo os princípios de seu reino. Mas para que possa revelar esses princípios em sua vida e caráter, o Senhor deseja separá-los dos costumes, hábitos e práticas do mundo. Conselhos à Igreja, aqui na página 79, parágrafo 1, e outros textos aí para você ver. O propósito que Deus quer realizar por meio de seu povo hoje é o mesmo que desejou realizar por meio de Israel quando o tirou do Egito. Pela contemplação da bondade, da misericórdia, justiça e amor de Deus, manifesto na Igreja, deve o mundo ter uma ideia de seu caráter. Você e eu precisamos entender que estamos em um grande conflito. Tudo de mal e ruim que acontece com você não é porque Deus quer. Ah, ele está doente. Mas Deus quis assim, né? Coitado, faleceu. Mas isso foi vontade de Deus fazer o quê, não é mesmo? Estamos em um mundo de pecado e vamos continuar vivendo assim. É isso que as pessoas dizem por aí. Mas isso não é verdade. É isso que Satanás quer que as pessoas entendam. Mas isso não é verdade. Quem colocou o mal nesse mundo, quem esforça-se fazendo mal, é Satanás. E quando nós, mesmo meio mal, mesmo meio pecado, mesmo dificuldades aqui deste mundo, nós conseguimos ser obedientes e conseguimos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso fervor. Com isso, nós estamos ajudando a Deus a demonstrar diante do universo que Deus não é injusto. Nós estamos ajudando a vindicar o caráter de Deus. Deus, então, vindica o seu caráter através de seu povo, quando o seu povo lhe obedece, quando o seu povo lhe ama com carinho, com amor. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, se esforce. Jesus já fez tudo o que deveria ter feito por você. Agora, a salvação no Adventismo é em cooperação. Deus trabalha, mas o homem também trabalha. Há uma parte que cabe a Deus e uma parte que cabe ao ser humano. A parte que cabe a nós é a parte da obediência, de aceitar o que Jesus fez por nós e de viver em novidade de vida, em que ser nova criatura em Cristo Jesus. E onde está isso, pastor? Um novo texto aqui para que você veja, Parábola de Jesus, página 157. O Senhor deseja refutar por meio de seu povo as acusações do diabo, mostrando os resultados da obediência a justos princípios. E é isso que a lição está falando, então. Quando a pergunta diz o que está em jogo nestes textos, é o caráter de Deus que está em jogo, o nome de Deus. E aí, aqui nos versículos seguintes do Salmo 74, levanta-te, ó Deus, e pleiteia a tua própria causa. Existe um grande conflito e o caráter de Deus está em jogo. Você precisa sempre lembrar que o foco principal é o grande conflito. E Deus, Jesus, está no santuário celestial. Ele está no Santíssimo, no lugar santíssimo ali no céu, operando um juízo em nosso favor, porque existe o grande conflito. Agora a pergunta que fica é: por que, meu Deus, por que, pastor Anderson? Deus ainda não acabou com Satanás, não destruiu plenamente. E olha só, lendo o Espírito de Profecia essa semana, eu descobri um texto, eu li um texto que me trouxe uma explicação mais clara para isso. Olhem só, está na sua tela, Desejado de Todas as Nações, página 539. Todavia, Satanás não foi então destruído. Os anjos não perceberam, nem mesmo aí, está se referindo ali à cruz, né? Depois você vê lá o contexto. Tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os anjos não perceberam, nem mesmo aí, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados, e por amor do homem, devia continuar a existência de Satanás. O homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. Cumpria-lhes escolher a quem servir. Você percebe? Algumas pessoas dizem que Jesus fez tudo na cruz e não precisa fazer mais nada por nós. Então por que existe ainda 2000 anos de sofrimento, de pecado, e por que Jesus ainda não voltou? Esse texto diz para nós que o caráter de Deus,
e todos os pormenores do que aconteceu no grande conflito ainda não foi plenamente revelado diante do universo. Os anjos, os mundos caídos, os próprios seres humanos não entendem plenamente quão mal é Satanás e o que ele quer fazer. Por isso, Satanás permaneceu ainda vivo, porque um grande conflito está acontecendo. Deus quer reivindicar o seu nome, Ele quer mostrar diante do universo que Ele é verdadeiro, que Ele é justo, que Ele é íntegro e que eu e você podemos aceitar a tua promessa e viver em novidade de vida. Por isso, meu querido amigo, você precisa continuar lutando, continuar entendendo que o sofrimento que acontece com você na sua vida não é por acaso. Nós temos na Bíblia a história de Jó, você sabe muito bem. O livro Educação, página 156, traz o seguinte parágrafo. Foi feito a Jó de acordo com a sua fé. Prove-me, disse ele, e sairei como ouro. Jó 23, verso 10. Pois você confira na sua Bíblia. Assim foi. Por sua paciência, persistência, reivindicou o seu próprio caráter, e bem assim o daquele de quem ele era representante. Olhem só que texto esclarecedor. Quando Jó, em meio a todo aquele sofrimento, em meio a toda aquela angústia, ele foi fiel ao Senhor e obediente e não blasfemou contra Deus, ele estava vindicando o seu próprio caráter, ele estava sendo provado por Deus e ele viu que o seu caráter agora foi provado e refinado. E ele saiu como ouro puro que foi refinado de todas as suas imperfeições. E agora, por meio de sua paciência, por meio de seu caráter lapidado, ele agora mostrou o que era, ele reivindicou o caráter dele e bem assim como também o daquele que ele era representante. Você e eu somos representantes de Deus na terra. Precisamos representá-lo bem, na escola, no trabalho, em casa, como cuidando de todas as coisas, no trato com o cônjuge, no trato com as crianças. Nós precisamos demonstrar mais amor, mais carinho, mais de Cristo, mais semelhante a Jesus, é o que mais eu quero na vida, como diz o hino. Esse deve ser o nosso propósito. Você não vai à igreja para se comparar com os irmãos. Olha, esse irmão aqui, eu não tô tão ruim quanto ele. Ah, mas aquele ali, olha só esse irmão, como ele está evoluído na fé. Mas não estou assim tão bom quanto ele. O grande perigo, irmãos, é quando nós começamos a olhar para irmãos na igreja, para pessoas que nós admiramos ou pessoas que não admiramos e começamos a nos comparar. Mas a grande questão é que nós precisamos nos comparar com Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, nós precisamos seguir a vontade dEle. E é isso que é fiel. Eu não planejei dizer isso aqui, mas Deus guiou todas as coisas para que eu dissesse. Eu acho que é importante para cada um de nós isso. Então leia com calma esses pontos aí. A lição aqui ainda na parte de domingo, ela diz: sem dúvida, o salmista reconhece que os pecados do povo corromperam o relacionamento de aliança do povo com Deus e trouxeram sobre Israel todas as consequências. A sobrevivência do povo depende unicamente da intervenção graciosa de Deus e da restauração do vínculo da aliança por meio da expiação do pecado. Como eu disse a você, a lição ela vai trazer esse ponto que eu apresentei para vocês aqui. No entanto, mais importante do que a restauração da sorte de Israel é a defesa do caráter de Deus no mundo. A defesa do caráter de Deus no mundo. Vejam que não é coisa que o pastor Anderson está tirando de sua cabeça. Não. É coisa que está na Bíblia, é coisa que está na lição da Escola Sabatina, é coisa que está no Espírito de Profecia, como você acabou de ver os textos aí. Depois, se ficou ainda dúvida, você volte, leia os textos, veja com clareza. Existem vários textos bíblicos que comprovam isso que eu estou apresentando para vocês. Tá certo? Nossas atitudes erradas também podem ter efeitos espirituais prejudiciais em nosso testemunho e em nossa missão. Então, pastor Anderson, por que existe dias maus? Porque existe um grande conflito, porque Satanás quer nos levar a sofrer e ele quer nos ficar cheio de maldade, ele nos quer fazer abandonar o Senhor. Lá em João capítulo 9, verso 1, os discípulos veem um homem cego de nascença e perguntam assim: mestre, por que este homem nasceu cego? Foi ele que pecou ou seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nenhum nem outro, nem seus pais, nem ele próprio, mas isso aconteceu para que pudesse ficar evidente o poder de Deus. Agora, indo aqui para a parte de terça-feira, à beira da morte, esse termo, à beira da morte, ele aparece em Salmo 88, versículo 3, no finalzinho do versículo, à beira da morte. Os salmistas estiveram à beira da morte, em situações conflitantes, em situações de opróbrio, em situações desvantajosas.
Eles tiveram circunstâncias negativas na vida e eles clamavam ao Senhor. É por isso que em Salmo 41, verso 1 ao 4, fala: preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, o assiste no leito da enfermidade enquanto ele estiver doente, na hora da doença, lhe afofa a cama, lhe ajude. No leito da enfermidade, o assista, o conduza. No Salmo 88, do verso 3 ao 12, fala que a pessoa está à beira da morte e o salmista se entende como se estivesse abatido por Deus. Então diz assim na pergunta 2, leia Salmo 41, 88 e Salmo 102 e vários outros versículos aqui. Que experiências esses textos descrevem? Você já passou por situações semelhantes? Você alguma vez já teve que lidar com brigas, com conflitos em sua casa? Você já teve que lidar com problemas conjugais, com problemas com os filhos? Você já descobriu um problema de uma doença? Já lidou com enfermidades? Você já lidou com a perca de um ente querido? Você constantemente lida com problemas de violência, com pessoas que são ímpias, más, abomináveis, que têm um coração mau, que vivem na imundícia desse mundo? Claro, você e eu passamos por isso. Todos nós podemos responder sim, porque nós vivemos em um mundo desolado pelo pecado. E aqui nós podemos ver que a lição diz assim: muitos salmos presumem que o Senhor permitiu as adversidades por causa da desobediência de Israel. O salmista reconhece que o pecado pode trazer doenças, portanto fala do perdão que precede a cura, Salmo 41, verso 3 e 4. No entanto, alguns salmos, como o Salmo 88 e 102, reconhecem que o sofrimento inocente do povo de Deus é um fato, não importando quanto seja difícil entender isso. Então, olhem só, a lição de segunda-feira está dizendo que nós vivemos à beira da morte, lidamos com situações difíceis. E quando lidamos com situações difíceis, quais devem ser os nossos pensamentos? Como eu devo lidar com isso? Olha, existe ali o último ou penúltimo capítulo do livro Eventos Finais, que chama Herança dos Santos na Luz. A Herança dos Santos. Você pode ler lá depois, é de graça no aplicativo EGW, tá bom? Você pode ler lá todos os livros de Ellen White, você pode também acompanhar o texto que eu estou dizendo, se você não tem, por acaso, o livro físico em sua casa. Ali nos diz assim: todas as perplexidades da vida serão então explicadas. Onde para nós apareciam apenas confusão e decepção, propósitos frustrados e planos subvertidos, ver se há um propósito grandioso, predominante, vitorioso, uma harmonia divina. Isso está no livro Educação, página 305, que também é relatado no Eventos Finais. Ali Jesus nos levará para bem perto da viva e corrente que flui do trono de Deus. E nos explicará as misteriosas providências pelas quais nos conduziu neste mundo, a fim de aprimorar-nos o caráter. O que esses textos estão dizendo para nós é que quando você chegar ao céu, quando todas as coisas desse mundo findarem, Jesus vai apresentar para você todas as rotas que existiam, sugestivas para a sua vida. E ele vai dizer: olha, te guiei por este caminho, porque ao ver da minha divindade, era o melhor caminho para você. E o texto está dizendo que como você, ao olhar por todas as rotas que existiam para você, você vai olhar e ver a que Deus escolheu. E você vai dizer assim: eu também, se eu soubesse de tudo isso que o Senhor está me apresentando agora, eu também teria escolhido esse mesmo caminho. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se alguma coisa ruim está acontecendo na sua vida, sabe que lá no céu tudo será esclarecido. Todas as perplexidades da vida serão explicadas, né? Quando você via apenas decepção, propósitos frustrados, planos subvertidos, você vai ver o propósito grandioso, predominante por trás daquilo. Por que permitiu aquele acidente? Por que aconteceu aquela doença? Por que aquela situação Deus não impediu? É aqui que está. Outro texto: tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. Naquilo em que a nossa mente só via confusão, promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais probantes. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, regozijar-nos-emos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Meu querido amigo, é só mais um pouco e Jesus voltará. Você não entende as coisas que estão acontecendo com você agora, mas você entenderá no futuro. O que Deus está fazendo Ele está permitindo coisas ruins
para te moldar, para te preparar para a eternidade. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco na parte de terça-feira sobre isso, mas preste atenção a uma coisa, o maior propósito de Deus é salvar você, é salvar a sua família, é te dar a eternidade, porque o que adianta para mim e para você vivermos aqui nesse mundo 70, 80, 90 anos e ainda com cansado, com enfado, com tristezas, com angústias? Deus quer muito mais para você, Deus quer mais para você e para mim, amém? Louvado seja Deus. Vamos aqui então, que experiências esses textos descrevem? Você já passou por situações semelhantes? Nós já respondemos aqui, né? Descreve angústia, descreve a pessoa passando por situações difíceis e com certeza você também já passou por isso. Sentimento de abandono, sentimento de tristeza, e parece que Deus está longe, parece que Deus está em silêncio, não faz nada. O que está acontecendo? Lembre-se que Deus também pareceu estar em silêncio quando aconteceu a história de Jó. Mas vamos seguir aqui por causa do tempo, não é verdade? Onde está Deus? Parte de terça-feira, onde está Deus? Este é o fim do verso 3 do capítulo 42 de Salmo. Onde está Deus? É a pergunta do salmista. Leia Salmo 42, verso 1 a 3 e demais textos sugestivos aqui. O que causa grande dor ao salmista? Vamos ler o texto então? Salmo 42, verso 1 ao 3. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me consomem continuamente. O teu Deus, onde está? Onde está Deus? É a pergunta da pessoa que passa por sofrimento. Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que essa angústia? Por que esse sofrimento? Por que o Senhor não interviu tal situação, meu Deus? Porque o Senhor permite que tanta angústia tome conta de mim? Deus parece estar ausente, Deus parece ficar em silêncio. Né? Aqui o salmista, como também no capítulo 63, no capítulo 69, no Salmo 102, eu li e extraí algumas coisas. Olha só como sente o que causa grande dor ao salmista. Olha, ele não come, ele não dorme, ele não consegue dormir pensando em suas angústias, em seus problemas. Ele parece não comer e diz que as suas lágrimas têm se tornado o seu único alimento. Ele não consegue pregar os olhos, ele está magro porque não come, chora muito por causa de suas angústias, está cansado de clamar e clamar a Deus e não obter resposta. A garganta está seca de tanto falar com Deus, de tanto pedir auxílio, de tanto chorar. E ele diz assim então no final: por favor, se apressem em me sacudir, os meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Você por acaso tem enfrentado uma situação parecida com essa? Lembre-se que vários salmistas passaram pela mesma coisa. E por que Deus permitiu que essas coisas fossem escritas aqui na Bíblia? Para que você e eu notássemos que homens como Davi, homens como Asaf, homens como Salomão, como Jó, passaram as mesmas coisas que eu e você passamos. Eles venceram, foram fiéis. Deus deixou registrado aqui essas coisas para mostrar para nós que estamos em meio a um grande conflito, que precisamos permanecer fiéis, que o sofrimento será apenas por mais um pouco de tempo e existe um porquê disso, é para te lapidar, para te burilar, para te purificar, para aprender coisas novas, para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais pura diante do Senhor, para enxergar a vida de uma perspectiva mais plena, mais completa. E isso é magnífico. Olha só, não apenas os sofrimentos pessoais e coletivos perturbam o salmista, mas também, ou até mais, a aparente desatenção de Deus em relação às dificuldades de seus servos. A ausência divina é sentida como sede intensa em uma terra seca e como angústia mortal. Então, aqui nós podemos ver a lição falando sobre a sensação de isolamento. Destaca também um pássaro solitário no telhado, aqui no Salmo 69. Essas imagens retratam uma situação opressiva da qual não há como escapar, exceto pela intervenção divina. Vamos para a pergunta 4, que diz assim: como o salmista ele reage à aparente ausência de Deus? A aparente ausência de Deus. No Salmo 10, no verso 12, levanta-te, ó Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Salmo 22, verso 1, por que me desamparaste? Meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? As palavras que Jesus falou na cruz. Salmo 27, verso 9, o Senhor és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Salmo 39, verso 12, ouve minha oração, escuta-me quando grito
por socorro. Não fique mudo diante das minhas lágrimas, Senhor. Eu sou forasteiro, sou peregrino como meus pais foram. Então se atenta para mim, me socorre e me ajuda. Interessante esses textos aqui, não é mesmo? Ele passa por uma dor tremenda. Mas é preciso você entender que Deus está sempre perto de você. Pastor, como assim? Ele estava perto de mim quando perdi o meu filho, a minha filha foi diagnosticada com a doença terminal. Onde estava Deus quando permitiu tal acidente acontecer que destruiu nossas vidas? Onde está Deus quando eu passo por um problema de divórcio em minha família? Onde está Deus enquanto meu filho sofre e é todos os dias dominado pelo vício que o faz destruir a casa, que o faz enfrentar problemas lá fora no mundo? Eu digo para você, Deus está no mesmo lugar que esteve quando ele viu o seu filho passar pela cruz. Ele sabe muito bem o que você passa, o próprio Jesus sabe o que você passa, porque ele enfrentou a tristeza nessa terra. Ele sofreu angústia, solidão, escárnio, zombaria. Ele foi rejeitado pelos seus próprios familiares e pelos seus amigos. Ele sozinho pisou o lagar, como diz ali em Isaías 63, verso 3, se não estou enganado. O silêncio divino faz com que os salmistas se examinem e busquem a Deus, mas com a confissão e humildes petições. Você já parou para analisar o momento que Jesus estava ali no Monte da Transfiguração? A angústia que ele estava passando, ele se sentia sozinho, ele se sentia incapaz de vencer tudo aquilo e de repente Deus envia duas pessoas para consolar Jesus. Ele não envia o anjo, ele envia Moisés e Elias. Agora, por que Deus envia Moisés e Elias para estar ao lado de Jesus ali no Monte da Transfiguração? Ora, esses homens tinham passado as mesmas coisas que Jesus passou. Tinham vivido uma vida de solidão, uma vida de angústia, uma vida de aflições e sofrimentos, mas se tornaram uma voz de perseverança, uma voz de amor, uma voz de que eram capazes de vencer com a ajuda de Deus e que Jesus venceria com a ajuda de Deus, que ele precisava ser forte e Deus não envia nenhum ser de outro mundo que nunca viveu na terra. Ele envia dois homens que haviam passado por o sofrimento, que haviam vencido as lutas, que tinham sido transladados para o céu. Elias tinha sido trasladado ao céu ainda vivo. Agora Moisés foi ressuscitado e levado para o céu de acordo com o que é apresentado ali no livro de Judas. Então, olhem só, Jesus passou o que você passa. Ele sofreu o que você sofre. Então ele é capaz de entender você plenamente, perfeitamente. Ele sabe o que você sente. Ele empoeirou os seus pés com as poeiras, com a terra desse mundo. E ele então pode ser um grande intercessor por você no santuário celestial. Você está sofrendo, está em angústia, Deus sabe o que você passa. Parte de quarta-feira. Falhou a sua promessa para sempre? Leia Salmo 77, o que o autor estava enfrentando. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansem. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou, nem me posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Vamos refletir aqui um pouquinho no que o salmista está dizendo. Primeiramente, eu peguei esse texto e li o salmo, extraí o que eu podia extrair dele e depois então fui ler o comentário da lição. E incrível que pareça, eu escrevi a minha resposta antes e depois fui ler o que o autor disse e foi justamente o que o que eu consegui também perceber. Ao ler o verso 1 até o 5, o verso 10 e o 11, nós podemos ver que o autor está angustiado, está se sentindo sozinho, abandonado no leito, está se preparando para dormir. No verso 4 fala que aqui ele não consegue pregar os olhos, então ele está ali durante a noite pensando nos problemas. Ele começa a questionar-se, será que o Senhor mudou? Será que o Senhor ele é diferente no Deus que eu sempre conheci, que meus pais apresentaram para mim? No verso 7, rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para 2 gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se
à destra do Altíssimo. Olha, será que Deus mudou? Será que Deus não é o mesmo que conduziu o povo no passado, que livrou as pessoas do Egito, que fez o povo passar em terra seca mediante o mar, que abriu o mar, que fez retroceder ali o Jordão? Recordo os feitos do Senhor, verso 11, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Olhem só aqui a mudança de visão, de percepção de Deus, né, que o salmista teve. Antes ele começou a pensar ali durante o momento da noite, né? Você deve ter vivido um momento assim na sua vida, de colocar a cabeça no travesseiro e começar a questionar a Deus, a sua angústia, a sua aflição. Por quê? Será que Deus mudou? Será que Deus não se importa comigo? E de repente então, você, como ele aqui, o salmista falou no verso 10, olha, eu estou pensando assim por causa da minha aflição, por causa da minha angústia, mas Deus não mudou. A sua destra, que é a sua mão direita, a representação de seu cuidado, é ainda comigo. E aí ele no verso 14, né? Tu és o Deus que opera maravilhas. Tu és um Deus poderoso que tem feito maravilhas diante do teu povo. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. O verso 19 e 20 para mim terminar. Pelo mar foi o teu caminho e as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Quando o verso 19 fala aqui das pegadas nas águas, nós podemos entender aqui que há um paralelismo, né? Pelo mar foi o teu caminho, mar, caminho. Tuas veredas pelas grandes águas. Veredas é o mesmo que caminho e grandes águas é o mesmo que mar. Então nós vemos o paralelismo aqui. E não se descobrem os teus vestígios. Olha, nós não sabemos por que Deus faz algumas coisas e Deus ele caminha sobre as águas e não tem como ver as pegadas de Deus. Os propósitos de Deus são desconhecidos para nós, mas é o melhor para cada um de nós, seres humanos. E é isso que ele agora reconhece o poder de Deus. E quando você começa a ler a lição, você vê, por exemplo, o segundo parágrafo que diz assim: no entanto, lembre-te de Deus que parece intensificar sua angústia. Lembre-me de Deus e começo a gemer. Como lembrança de Deus pode produzir sentimentos tão fortes de angústia? Uma série de perguntas perturbadoras deixam transparecer a causa de sua aflição. Deus mudou? Deus pode trair sua aliança? Se Deus mudou, o salmista não tem esperança. Conclusão que ele se esforça para rejeitar. Olha, se Deus mudou, eu não tenho esperança. Mas Deus não mudou. E se Ele não mudou, Ele está ao meu favor, a trabalhar em meu favor. Ninguém encontrou as suas pegadas, reconhecendo a orientação de Deus. Mesmo em situação em que sua presença não é óbvia aos olhos humanos, ele reconhece que Deus é ao mesmo tempo revelado e oculto, e por isso louva os caminhos misteriosos e soberanos do Senhor. Falhou o Senhor a sua promessa para sempre? Não. Não. Deus não falha e nunca falhará. Nem na minha vida, nem na sua vida que acompanha comigo o estudo dessa lição essa semana aqui no canal Teologia Adventista. Deus não falha. É por isso que na parte de quinta-feira, para que os justos não sejam tentados. E aqui vai trabalhar um ponto muito interessante. O Salmo 37, que luta o salmista enfrenta. Apresenta também o Salmo 73, que é um salmo de Asaf. Eu não vou ler os salmos aqui por uma questão de tempo, mas vou trabalhar a ideia e o princípio com você. Então, por favor, leia cada um desses salmos. Qual é a questão aqui que o salmista enfrenta? Quando olhamos de uma perspectiva limitada, superficial, quando olhamos de uma perspectiva apenas terrena, parece que o justo está perecendo, enquanto o ímpio está prosperando. Essa é a pergunta que faz Asaf. E Asaf, no Salmo 73, ele fala assim: quando eu comecei a olhar a prosperidade dos ímpios, quase que meus pés resvalaram, quase abandonei a fé, quase caí em pecado, quase abandonei a igreja, quase parei de seguir ao Senhor, porque parece que os ímpios prosperam, conseguem muitas e muitas coisas, enquanto os justos não conseguem nada. É só sofrimento, é só dor, é só dificuldade. Enquanto os ímpios têm isso, os justos parecem ser oprimidos e não conseguem nada. Ele estava em um dilema, até que ele chega a entrar no santuário e ele então percebe o fim daqueles que são ímpios. Quando ele começa a entrar no santuário, ele percebe o fim
de todos os homens ímpios. Se nós olharmos para uma perspectiva apenas terrena, superficial, se nós olharmos para uma visão apenas limitada, parece que o ímpio, ele prospera. Mas ele prospera em quê? Você já parou para analisar? Ele prospera em fama? Ele prospera em recursos financeiros? Ter um melhor carro, uma melhor casa? Ele prospera em questões palpáveis? Tá, mas então essa comparação é uma comparação um tanto quanto injusta. Por quê? Faz a comparação da prosperidade dos ímpios com as dificuldades do justo. Olha, para essa comparação ser uma comparação justa, deveria ser comparado a prosperidade que tem os ímpios com a prosperidade que tem os justos, com os recursos físicos que têm os ímpios, com os recursos físicos que tem o justo. Por quê? Por que eu estou falando isso aqui? Presta atenção comigo. Os ímpios, eles aparentemente têm muitas coisas. Parece que estão melhores. Mas é apenas aparente, é apenas algo superficial. Os ímpios têm aquilo que é visível. E nós, os justos, temos para nós muito mais do que é apresentado nesse mundo, porque nós temos o que é invisível. Os ímpios, eles têm aquilo que é passageiro, mas os justos têm aquilo que é duradouro, aquilo que é eterno. Os ímpios têm aquilo que é superficial, os justos têm aquilo que é profundo, que é verdadeiro. Uma riqueza passageira é aquilo que utiliza os ímpios nesse mundo. Mas Deus tem para nós uma riqueza eterna. Então, nós somos peregrinos em terra estranha, é o que apresenta ali em 1 Pedro 1, o verso 17. A questão desconcertante é que enquanto o cetro dos ímpios domina o mundo, o cetro da justiça parece falhar. Então, por que não desistir e abraçar o mal como os outros fazem? É a pergunta do salmista, é a pergunta que a lição colocou aqui. O grande conflito existe, lembre-se disso. No Salmo 73, enquanto o salmista permaneceu focado na iniquidade do mundo, ele foi incapaz de ver o quadro geral do ponto de vista divino. É como se o salmista estivesse olhando um quebra-cabeça e enxergando apenas uma peça e não consegue conectar todas as outras peças. Assim como Jó, ele olha a circunstância e não entende nada que está acontecendo com ele. Por que os seus filhos morreram? Por que ele perdeu todos os seus bens? Por que ele agora está doente? Por que ele agora está em uma situação deplorável onde ele se coça usando ali cacos? Ele não entende. Mas nós hoje, porque olhamos a história de uma perspectiva agora de fora da questão, entendemos o conflito que existe entre o bem e o mal. E entendemos que o caráter de Deus precisa ser vindicado. E que Deus está em juízo, assim como nós também estamos em juízo. O caráter dele está sendo julgado. Deus é bom, as suas leis são melhores que a lei de Satanás. Isso tudo está em análise diante do céu, diante do universo. Nós somos um livro aberto e lido diante do universo, diante das pessoas que você convive. Nós somos testemunhas, mas também somos testemunhas diante dos anjos, diante dos seres não caídos. O salmista foi levado ao santuário, o lugar do governo soberano de Deus, e foi lembrado de que hoje é apenas um pedaço do mosaico e ele devia considerar o fim, quando os ímpios enfrentarão o juízo de Deus. O fato de o salmista ter entendido essa verdade no santuário e confessado sua loucura anterior mostra que a realidade só pode ser compreendida diante a percepção espiritual, não pela lógica humana. Então notem a contradição que Asaf vê no Salmo 73 e que todos os outros salmos aqui que a parte de quinta-feira pediu para que você leia. Todos esses é apenas uma aparente contradição, porque quando comparamos as bênçãos que tem o justo, elas são imensuráveis, não há palavras para descrever. Quando Deus pede que você deixe as coisas terrenas deste mundo em amor a Deus, é como se Ele estivesse pedindo para que você deixasse um grãozinho de areia para alcançar amanhã a maior de todas as mansões. É isso que Deus quer para mim e para você. Quando você for tentado a olhar a prosperidade dos ímpios em comparação com os justos, olhe para o fim dos ímpios. O fim deles será a destruição. O fim deles será o mal de todas as coisas. É por isso que eu quero ler com você aqui, seja qual for a nossa situação. Se somos cumpridores de sua palavra, temos um guia a nos dirigir no caminho. Seja qual for nossa perplexidade, temos um seguro conselheiro. Seja qual for nossa tristeza, perda ou solidão, possuímos um amigo cheio de compassivo interesse. Esse amigo é Jesus.
Se em nossa ignorância damos passos em falso, o nosso Salvador não nos abandona. Nunca precisamos sentir que nos achamos sós. Temos anjos por companheiros. O Consolador que Cristo nos prometeu enviar em seu nome permanece conosco. No caminho que conduz à cidade de Deus, não há dificuldades que os que nele confiam não possam vencer. Você pode vencer todas as complexidades e dificuldades dessa vida, assim como Jesus venceu. E Ele está dando para você a presença dos santos anjos a lhe proteger. Ele está dando a você auxílio do Espírito Santo, que é o Consolador. Ele está providenciando para você todo o socorro nos momentos de perigo. Ele não te abandona, Ele te ajuda a escapar e a vencer. Não há uma tristeza, uma ofensa, uma fraqueza humana para a qual não haja Ele provido remédio. É o que está ali em Ciência do Bom Viver, na parte 248 e 249. Ele já providenciou o remédio para mim e para você. Então, partindo para a parte final aqui, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Lembra dos sofrimentos? Romanos 8, verso 18 diz isso para mim e para você. Quando você for tentado a olhar para o sofrimento da vida, lembre-se que lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 14 até o 16, diz que se você vai sofrer, não sofra porque você fez algum pecado grave, não sofra por estar se intrometendo na vida alheia, porque matou alguém, porque roubou de alguém, não sofra por ser um ímpio. Se você vai sofrer, sofra pelaquilo que é justo, sofra por estar fazendo a vontade de Deus. Se você está sofrendo fazendo a vontade de Deus, o texto diz ali em 1 Pedro 4, verso 16 em diante, 14 em diante, sofra como justo. Se você está sofrendo fazendo a vontade de Deus, não há perigo, não há mal, há na verdade bênçãos do Senhor para você. Reúna todas as suas energias para levar os olhos e não deixá-los pousar nas dificuldades. Assim fazendo, você jamais fraquejará na vida. Em breve haverá de ver Jesus por trás da nuvem, estendendo a mão para ajudá-lo. E tudo o que restará a fazer será estender-lhe a sua fé simples e permitir-lhe que o guia. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 495. A fé é fortalecida por entrar em conflito com dúvidas e influências opostas. A experiência alcançada nessas provas é de maior valor do que as joias mais preciosas. Meu querido irmão, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, glória muito excelente. Você está passando por dificuldade. As tribulações têm sido muitas e você tem chorado. Você tem colocado a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Você está com a garganta seca de tanto clamar a Deus por socorro e não tem visto a ajuda de Deus. Parece que Ele está em silêncio, Ele parece estar ausente. Lembre-se que disse ali Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda de que nada dê certo, ainda assim me exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação, ainda nele me alegrarei. Que você se alegre sabendo de que Deus, Ele é perfeito e está contigo. Ele está no mesmo local que esteve quando seu filho enfrentava aquelas dores, aquelas chicotes em seus lombos. Ele está ali no mesmo local. Ele está com você, te ajudando a enfrentar todas as circunstâncias. O que você não pode perder é a fé. Você precisa vencer junto com Jesus. Você precisa continuar só um pouquinho mais, mesmo não importa o quanto você irá viver nessa terra. O importante é que você consiga passar por essa provação e você viva eternamente e você possa julgar na cara de Satanás que com a ajuda de Deus você venceu. Com a ajuda de Deus você é capaz de vencer todo o pecado, toda a luta, toda a angústia. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos na semana que vem.